Boa noite, você vai ver no Jornal do Rio que a SEDAI foi multada em R$ 5.600.000 pela falta de água nos hidrantes do Museu Nacional no dia do incêndio que atingiu o Palácio, na Quinta da Boa Vista, em 2018. E hoje, 7 deputados protocolaram um pedido de impeachment do governador Wilson Witzel por suspeita de uso de grampos ilegais na Assembleia Legislativa. Vamos falar também do calorão que fez hoje no Rio. A sensação térmica no Jardim Botânico foi de quase 47 graus. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal do Rio, que volta em 30 segundos, e eu te espero. O Rio de Janeiro é a cidade que mais gasta com o poder legislativo no país. Em 2018, por exemplo, as despesas com a Câmara dos Vereadores e o Tribunal de Contas foram de mais de 800 milhões de reais. 831 milhões de reais. Foi este o valor que o Rio de Janeiro gastou em despesas com a Câmara de Vereadores e com o Tribunal de Contas do município durante todo o ano de 2018. É o que apontam os dados da Secretaria do Tesouro Nacional, compilados pelo Observatório de Informações Municipais. Com a população carioca estimada em aproximadamente 6,5 milhões de habitantes, o custo per capita para manter a Câmara e o Tribunal de Contas funcionando foi de R$ 128 por habitante, valor que é 56% superior à média brasileira de R$ 81,92. O cálculo engloba os subsídios dos parlamentares, os gastos com servidores ativos e inativos e os custos de manutenção dos prédios. Mas, para especialistas, não há qualquer justificativa para os gastos excessivos e os dados revelam o descompromisso com a população. Esta notícia que vem a público, que o legislativo carioca é aquele que mais gasta entre todos os legislativos do Brasil, é um sinal não só que o poder legislativo carioca é indiferente a todos os problemas, como também é um sinal de que não está preocupado. O número expressivo é o que torna a cidade a primeira do ranking nacional das que mais tiveram gastos com o poder. Em seguida, aparecem no ranking as cidades de São Paulo e Belo Horizonte. Somados, os gastos de todas as casas legislativas do país ultrapassam a cifra dos 15 bilhões de reais. Se estamos em crise fiscal, obrigatoriamente você tem que fazer uma redução de despesas em todos os poderes, porque se não apertarmos os cintos, daqui a pouco vamos ter crise de falta de pagamento. E 7 deputados do PSL protocolaram um pedido de impeachment contra o governador Wilson Witzel por suspeita de espionagem contra parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio. O ofício foi enviado nesta terça-feira à mesa diretora da Alerj e, no pedido, os deputados acusam Witzel de estar atrapalhando os trabalhos do Poder Legislativo por meio de coação e também de utilizar o cargo para tentar ter acesso a informações sigilosas. No documento, eles citam ainda a polêmica envolvendo o depoimento do porteiro do condomínio onde morava o presidente Jair Bolsonaro. E a Procuradoria Regional Eleitoral quer que o Ministério Público investigue se o prefeito Marcelo Crivella e o juiz federal Marcelo Bretas cometeram irregularidade eleitoral ao participarem de 2 agendas ao lado do presidente Jair Bolsonaro no último sábado. A participação do juiz federal Marcelo Bretas, responsável pela primeira instância da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, e do prefeito Marcelo Crivella em eventos públicos no último final de semana, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, continua dando o que falar. Ontem, a OAB se manifestou criticando a postura de Bretas de estar nesses eventos públicos ao lado de Bolsonaro e de Crivella. E hoje o Ministério Público Federal pediu ao Ministério Público do Rio de Janeiro para apurar se houve algum abuso de poder ou propaganda eleitoral antecipada. Isso porque Marcelo Crivella é pré-candidato à reeleição. Eles se manifestaram em nota. Marcelo Bretas disse que a participação de pessoas dos diferentes poderes mostra a harmonia. Já Marcelo Crivella, em nota, disse que não houve nenhuma irregularidade e que ele também não pediu votos nesses eventos. Foi uma inauguração de uma obra na Ponte Rio-Niterói e durante a tarde de sábado eles estiveram também no Palanque, um evento religioso na praia de Botafogo, na zona sul da capital fluminense.
E o Ministério Público Federal requereu ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região que a Corregedoria avalie a tomada de providências disciplinares contra o juiz federal Marcelo Bretas, que atua em processos da Lava Jato aqui no Rio. O pedido da Procuradoria Regional Eleitoral foi protocolado hoje. E a seguir, SEDAI é multada por falta de água em hidrantes no dia do incêndio do Museu Nacional. A Polícia Civil cumpriu hoje 17 mandados de busca e apreensão em vários endereços ligados a empresas envolvidas em crimes licitatórios em 14 pregões de 7 órgãos do governo do estado entre 2012 e 2018. A operação foi batizada de Olho no Lance e foram encontradas fraudes fiscais que giram em torno de 20 milhões de reais. As investigações detectaram no grupo de empresas diversos vínculos, inclusive familiares e societários, entre seus representantes e sócios. E a Polícia Federal também fez uma operação, só que contra a exploração sexual infantil em todo o país. 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui no Rio e computadores, pendrives também foram recolhidos para análise. A Operação Infância Proibida de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil da Polícia Federal cumpriu nesta manhã 5 mandados de busca e apreensão em Vigário Geral, Cosmos, Rocha Miranda, Rio das Pedras e na comunidade do Turano. A ação contou com o apoio da Polícia Militar. Pendrives e computadores apreendidos serão analisados. Não houve prisões em flagrante. O grupo investigado, segundo a polícia, integra uma rede internacional de compartilhamento na internet de arquivos de conteúdo sexual infantil. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também realizou nesta manhã, em 12 estados brasileiros e em outros 4 países, mais uma etapa da Operação Luz da Infância contra a exploração sexual infantil. No Brasil, a pena para quem armazena ou compartilha imagens de conteúdo sexual infantil pode chegar a 6 anos de prisão. Quem produz esse tipo de material pode sofrer uma pena ainda maior, de 4 a 8 anos de prisão. Esta é a 6ª fase da operação. Desde quando foi iniciada, em outubro de 2017, já foram expedidos 1.217 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de pedofilia. E a Justiça determinou que o corpo do miliciano Adriano da Nóbrega não precisa mais ficar no Instituto Médico Legal. Apesar da liberação, a defesa quer que o corpo siga preservado para a realização de uma perícia independente. Fernando Davi. Oi, Yasmin. Olha, apesar da decisão da Justiça de autorizar a cremação de Adriano da Nóbrega, o corpo dele permanece aqui no Instituto Médico Legal. É que o Ministério Público da Bahia protocolou um requerimento pedindo que o corpo se mantenha conservado para a realização de novos exames periciais. O MP baiano sustenta que apenas uma nova perícia pode esclarecer alguns pontos que se mantêm obscuros em relação à morte do ex-capitão do BOPE, como, por exemplo, a trajetória dos projéteis. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre esse assunto e cobrou a realização de uma perícia independente. Mesmo desejo manifestado pelo advogado da família. Há marcas no corpo que, em princípio, podem trabalhar contra essa versão de uma troca de tiros, e podem surgir. Há notícia de quebras de costelas, 7 costelas haveriam sido quebradas, isso tudo tem que ser esclarecido. Adriano era investigado no inquérito que apura a prática de rachadinhas no gabinete do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro. Ele também é apontado como o líder do escritório do crime, um grupo de matadores de aluguel que estaria envolvido na morte da vereadora Marielle Franco. Ele foi morto a tiros em um sítio no interior da Bahia, na versão oficial, após reagir à ação da polícia, mas fotos que vieram à tona na semana passada indicam que Adriano pode ter sido torturado e morto a queima-roupa, o que reforça a suspeita de que ele foi executado para queima de arquivo. E 2 policiais militares foram assassinados em menos de uma semana em Cabo Frio, na região dos Lagos. Os investigadores apuram se o mesmo grupo de criminosos estaria envolvido nos 2 casos. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. O clima é de tensão em Cabo Frio após a morte de 2 policiais militares nos últimos 6 dias. Ambos eram lotados no batalhão da cidade. A primeira vítima foi o sargento Ricardo Oliveira dos Santos, de 40 anos. Ele foi morto na quarta-feira passada em Arraial do Cabo, após confronto com criminosos.
O caso mais recente ocorreu no último domingo. O também sargento Luiz Paulo Costa e Silva, de 39 anos, foi assassinado no bairro Braga, em Cabo Frio. Um vídeo de câmeras de segurança mostra o exato momento em que o carro do sargento foi interceptado. O veículo de Luiz é o vermelho, que estaciona. Logo depois, um carro branco aparece, já atirando. 3 homens descem deste veículo branco, efetuam mais disparos e fogem em seguida. Segundo a polícia de Cabo Frio, o policial foi atingido por 9 tiros, de uma pistola 9mm e de um fuzil. O delegado da cidade não tem dúvidas que se trata de execução. A delegacia investiga ainda se há ligação entre os 2 casos. Agentes e viaturas do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, estão na cidade. Ações estão sendo realizadas principalmente na comunidade do Lixo, na procura pelos suspeitos. Eu volto com você, Yasmin. E a SEDAI foi multada em R$ 5.600.000 por conta da falta de água nos hidrantes do Museu Nacional no dia do incêndio que destruiu quase todo o acervo da instituição em setembro de 2018. A decisão foi da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio durante votação nesta terça-feira. Entre os principais argumentos levantados para justificar a medida está a falta de manutenção que inviabilizou a utilização dos aparelhos pelo Corpo de Bombeiros durante o combate às chamas. Procurada, a SEDAI ainda não se posicionou sobre este caso. E no próximo bloco, vamos falar do calor que fez hoje no Rio. A sensação térmica foi de quase 47 graus no Jardim Botânico. Rio, 40 graus. Olha, quem passou o dia trabalhando na rua sofreu com o calor. Bom para os turistas e cariocas que puderam ir à praia. Sol forte, céu azul. Quem diria que há alguns dias nada disso apareceu em pleno verão carioca? Só mostra que o Rio de Janeiro continua surpreendendo. Hoje tem sol. Eu acho que amanhã vai chover também, não sei. Ninguém sabe. Então, chegou a hora de ir à forra. Eu aproveitei, porque estava chovendo muito, aí vim curtir o dia de hoje. Nesta terça-feira, a praia estava cheia, na areia e no calçadão. Para a galera do exercício, o ideal é o início da manhã. Para este turista inglês, é a melhor pedida, já que o sol não está tão forte. Not too strong, exactly. Sabe quem também acordou cedinho e deu as caras? O calor. Às 8 horas da manhã, a sensação térmica no Rio de Janeiro chegou aos 42 graus. E quem veio para o carnaval aproveitou para curtir o mar, enquanto os blocos não começam. Praia, caipirinha, água de coco. Mas a previsão para o início do carnaval é de chuva e temperaturas mais baixas. Pelo menos na sexta-feira, quando o feriadão começa para muita gente. Eu acho que, na verdade, você está no estado de espírito ali que a chuva vai até refrescar, sabe? Eu acho que é tudo a questão do ponto de vista que você tem. Tudo bem que a chuva não tira a vontade de quem quer cair na folia, mas tem gente fazendo uma corrente positiva, só para garantir. Falar para São Pedro segurar a onda dele, que a gente vai curtir o carnaval com sol. E apesar do fim do horário de verão, quem trabalha na praia não teve prejuízo como muita gente pensava. O faturamento se manteve estável em relação aos últimos anos. Neste verão, o sol nasceu mais tarde e se pôs mais cedo. Foi a primeira vez em 35 anos que o relógio não foi adiantado em 1 hora em alguns estados do país. Ao decidir suspender o horário de verão, o governo alegou que a mudança já não estava impactando no consumo de energia, o que pelo menos este ano foi confirmado. Dados do Operador Nacional do Sistema apontam que houve até uma pequena queda. Nos últimos 2 meses, o consumo médio de energia no país foi de 138 gigawatts, um pouco menor que os 140 registrados no verão anterior. Especialistas relacionam os números à temperatura mais amena neste início de ano. A mudança do horário alterou também a rotina de quem trabalha aqui, na Orla Carioca. A maioria das barracas, por exemplo, antes funcionavam até às 10 da noite. Nesse verão, passaram a fechar mais cedo, às 7. Mas, ao contrário das previsões, o faturamento se manteve o mesmo.
A explicação vem de quem atua na linha de frente. Os banhistas, que ficavam até mais tarde, já não compravam mais nada. A partir das 5 da tarde, 5h30, o pessoal já fica vendo o pôr do sol e só curtir o resto do dia. Já os banhistas estão divididos. 1 hora a menos ou 1 hora a mais, cara, te arrebenta. Eu achei péssimo, porque eu adoro o horário de verão, acho que o dia dura mais. Embora não haja dados consolidados, associações que representam hotéis, bares e restaurantes aqui no Rio dizem que não tiveram mudanças significativas no movimento. Quem também comemorou foram as academias. Nesta, na Zona Sul, o número de alunos cresceu cerca de 30% em janeiro. Além da melhora na economia, o proprietário acredita que o aumento está ligado ao fim do horário de verão. Começa o horário de verão, o pessoal não consegue acordar, não consegue se adaptar, demora um tempo e aí acaba faltando mais. E quando falta, ele também não renova, aí quando ele vai pensar em renovar, ele já vê que está em cima para o carnaval, ou dependendo da época, para o final do ano, e aí deixa sempre postergando para frente, e aí acaba voltando só depois do carnaval, que é quando também acaba o horário de verão. E mais de um mês depois do início da crise, muitos cariocas continuam recebendo água com gosto e cheiro de terra nas torneiras. E sem ver solução para o problema, o jeito é apelar para a irreverência. Até a Geosmina entrou no ritmo do carnaval. Botaram alguma coisa na água da SEDAI. A substância que deixa a água do carioca com gosto e cheiro de terra desde a virada do ano, agora também é fantasia. Apesar de não ser tóxica, a geosmina é um tipo de álcool produzido por algas que se proliferam em ambientes com muito esgoto. Não põe na boca que é água da SEDAI. O povo brinca, mas o problema é sério. No Rio, uma lei estadual obriga bares e restaurantes a fornecerem água filtrada de graça para os clientes. Mas aqui, para evitar problemas, a água da casa, como é chamada, foi substituída pela mineral. Para fazer suco, café e chá, também. E o custo mais ou menos R$600 por mês. E quem é que paga essa conta? Nós pagamos, a casa paga, para garantir a saúde do cliente, entendeu? Uma conta que a SEDAI se recusava a pagar. O próprio governo do estado sinaliza a possibilidade de redução no valor das próximas contas de água, como forma de indenizar os consumidores. Um prejuízo também para a imagem da cidade. Nas orientações aos turistas que viajam ao exterior, o governo britânico recomenda que só se beba água mineral engarrafada. Relatórios da SEDAI indicam que o gosto e o cheiro da água que sai da estação de tratamento diminuíram, mas o problema ainda deve incomodar durante o carnaval. Momentaneamente a gente tem o problema resolvido sim, e eu acho que foi necessário essas medidas, só que agora a gente precisa investir um pouco mais nessa modernização desse tratamento e garantir que o monitoramento dessa qualidade da água bruta garanta que a gente não vai ter outros problemas que possam vir a aparecer aí, tá? Se a gente, se acomodar nessa forma de tratamento, a gente pode vir a ter outros problemas à frente sim. E a seguir tem o Bloco da Solidariedade, promovido pelo INCA para estimular a doação de sangue. O carnaval só começa oficialmente na sexta-feira, mas hoje foi dia de cair na folia. No centro da cidade, a doação de sangue foi o tema do desfile do Bloco da Solidariedade, promovido pelo Instituto Nacional do Câncer. A valsa, dança clássica muito vista em festas de 15 anos, desta vez celebrou o Bloco da Solidariedade. E os dançarinos foram ninguém menos que o coreógrafo Carlinhos de Jesus e a ex-primeira bailarina do Teatro Municipal, Ana Botafogo. E como um bom bloco de carnaval, não podia faltar o samba, levado pela bateria da Portela. Carlinhos de Jesus é o padrinho do bloco que sai todo ano na Praça da Cruz Vermelha, em frente ao Instituto Nacional do Câncer. A intenção da festa é chamar a atenção para a doação de sangue. Doar um sangue é um gesto de amor, né? Renova a esperança das pessoas que estão aqui internadas. O objetivo é completar o estoque do INCA, 450 bolsas. Isso porque nos períodos de festas a quantidade de doadores cai e o desfalque pode chegar até 50%. As doações caem e, infelizmente, a demanda aumenta. 15 anos de Bloco da Solidariedade é uma data muito emblemática, lembrando que a gente não desiste e que esse bloco cada vez tem mais força. Venham doar sangue! O INCA está precisando muito, é tudo nosso!
O Jornal do Rio termina aqui e a gente volta a se encontrar amanhã às 6:50 da noite. Até lá!